Opa, aqui é o Vinícius e não sei se você sabe, mas durante boa parte da minha carreira como profissional foi atuando na graduação como professor de estruturas. E uma das piores sensações que eu tive antes de pedir demissão da última faculdade onde eu lecionei foi a sensação de que eu poderia fazer mais, de que eu não estava fazendo o suficiente para dar toda a preparação que os alunos precisavam para atuar como profissionais de engenharia. E isso foi muito forte, porque mesmo eu me comprometendo, preparando cada aula, preparando materiais que realmente, além de ensinar a teoria, ensinasse a prática, para que os meus alunos conseguissem atuar de forma profissional, desenvolvendo seus próprios projetos estruturais, já que eu ensinava eles concreto armado 1, 2, estruturas metálicas, fundações, teoria das estruturas isostáticas e peristáticas. Eu lecionei todas essas disciplinas, mas mesmo assim, quando chegava no 10º período, eu perguntava para eles quem estava preparado o suficiente para atuar como engenheiro civil, a resposta era unânime, ninguém estava preparado. Quando eu perguntava quem se sentia capaz de desenvolver um projeto estrutural, mesmo que seja uma edificação pequena, uma edificação térrea, e a resposta também era unânime. Ninguém se sentia preparado o suficiente ou confiante o suficiente para desenvolver projetos estruturais. E eu comecei a pensar, o que eu estou fazendo? Por mais que eu me dedique, por mais que eu traga exemplos práticos de como é feito um projeto estrutural, de trazer trabalhos onde o aluno tinha que desenvolver o cálculo manual de laje, viga, pilar e fundação de uma edificação, quando chegava no final do semestre ou no início da carreira, ele ainda não estava confiante o suficiente para desenvolver projetos. O que estava faltando? Será que era somente utilizar uma ferramenta computacional? Será que se ele soubesse aplicar aquela teoria que ele teve num software computacional resolveria o problema? E eu cheguei à conclusão que não. Eu cheguei à conclusão de que para eu conseguir entregar realmente resultado para os meus alunos, eu tinha que mudar a forma de trabalho, a forma que eu trabalhava para ensinar eles a desenvolverem projetos estruturais. Foi quando eu enxerguei que eu poderia ser muito mais útil fora da faculdade do que dentro dela. Foi quando eu tomei a decisão de pedir demissão da faculdade para ensinar estruturas fora daquele lugar, daquela instituição. Nada contra, tá? A forma de ensino, a forma a metodologia de um curso de graduação, mas eu queria trazer o aluno para a prática. Uma forma que eu trouxe para eles foi que fora da faculdade não tem ponto, não tem prova, não tem ninguém ali querendo que você reprove na disciplina para você cursar novamente, de repente pagar novamente um semestre inteiro daquela disciplina que você foi reprovado. Não tinha nada disso. Era somente o próprio aluno com o comprometimento, com a vontade que ele tinha de realmente se tornar um profissional. E eu sabia que com a minha metodologia eu ia conseguir entregar ele esse resultado que ele esperava, esse resultado técnico, né, de aprender a desenvolver projetos estruturais por conta própria. Foi quando eu decidi criar o programa Estruturas do Início ao Fim. E nesse vídeo eu quero te apresentar o que é o programa Estruturas do Início ao Fim. Eu quero que você conheça realmente o que é esse programa de acompanhamento no desenvolvimento de projetos estruturais, tá bom? Eu preparei aqui essa apresentação basicamente com esses 5 tópicos. O que é o programa Estruturas do Início ao Fim? Como ele funciona? Será que funciona para mim? Será que ele funciona para você? O mastermind do programa Estruturas do Início ao Fim. O que é? O que é o grupo de mentoria do programa Estruturas do Início ao Fim? E principalmente, como fazer parte? E pode ser que agora esteja passando na sua cabeça mais um curso de extensão. Agora eu vou ter que pagar, assistir alguns vídeos, gostei, e vou ter que pagar por algo mais completo. Para começo de conversa, o programa Estruturas do Início ao Fim não é um curso, ele é muito mais do que isso, ele é realmente uma experiência. E quando chegar nessa parte, quando você chegar lá para saber como fazer parte do programa Estruturas do Início ao Fim, você vai ver e vai ter a certeza que não tem qualquer compromisso financeiro da sua parte com tudo isso. Eu vou explicar detalhadamente, da forma mais objetiva e mais clara possível, para você realmente entender que não vai ter compromisso financeiro da sua parte em tudo isso. O que eu quero, o que eu espero de você agora, é realmente essa visão de enxergar o programa Estruturas do Início ao Fim, não como um curso, mas realmente como uma experiência. Eu quero que você faça parte dessa experiência, principalmente entendendo o que é tudo isso, tá bom? Não é um curso, saiba disso. O programa Estruturas do Início ao Fim, ele é um programa de acompanhamento no desenvolvimento de projetos estruturais. O grande objetivo de tudo isso é transformar alunos em verdadeiros profissionais, sabendo tudo
que deve ser feito no desenvolvimento de projetos estruturais, conseguindo aliar toda a teoria com a prática que envolve diretamente todo o desenvolvimento de projetos estruturais. Esse é o grande objetivo. Eu não quero mais alunos me procurando para desenvolver projetos estruturais por eles. E não foi um caso, 2 casos ou 3 casos de alunos me procurarem para desenvolver projetos estruturais em parceria com eles. De chegarem, Vinícius, surgiu uma grande oportunidade para mim para desenvolver um projeto estrutural, mas eu não estou preparado o suficiente. Você consegue me ajudar desenvolvendo esse projeto e eu não preciso de nenhum dinheiro para isso. O valor que o cliente me pagar para desenvolver esse projeto, eu passo integralmente para você. Eu só quero que você me ensine. Casos de pessoas me procurando para dar mentorias, consultorias no projeto estrutural que elas buscaram, que elas conseguiram através de um cliente. E eu não quero que isso aconteça mais. Eu quero que as pessoas, através do programa Estruturas do Início ao Fim, elas sintam essa segurança, essa confiança necessária para elas desenvolverem projetos estruturais por conta própria. Eu quero ser apenas aquele condutor, onde eu mostro o caminho para a pessoa e depois ela já consegue ter a resposta e ela mesma consegue atuar de forma profissional, desenvolvendo seus próprios projetos estruturais. E como que nós vamos fazer isso dentro do programa Estruturas do Início ao Fim? Como que nós vamos ter toda essa preparação, todo esse conhecimento e, consequentemente, vencer essa falta de confiança, essa insegurança, esse medo e receio para atuar com projetos estruturais? Primeiro, a primeira etapa do programa Estruturas do Início ao Fim, como ele funciona, basicamente desenvolvendo um projeto estrutural de 4 pavimentos, utilizando uma das principais e melhores ferramentas no mercado para desenvolvimento de projetos estruturais. Não é um curso de software, o que eu já falei durante algumas aulas, que você provavelmente já deve ter visto. Não é somente saber utilizar uma ferramenta computacional que você pode se considerar um engenheiro estrutural ou um profissional capaz de desenvolver projetos estruturais. Não é somente saber calcular uma estrutura manualmente que você está apto para desenvolver um projeto de 4 pavimentos. Eu tenho que aliar tudo isso, a teoria e a prática, mas principalmente tendo produtividade. Por isso que nesse projeto nós vamos utilizar uma ferramenta computacional. Na primeira etapa, nós vamos desenvolver esse projeto estrutural de 4 pavimentos utilizando o CIPECAD. Um projeto com certo grau de complexidade, com vãos de quase 7 metros, vigas de transição, pilares nascendo em cima de vigas, nós temos reservatório, temos lajes em balanço, enfim, uma situação que é muito capaz de você ser contratado para você estar desenvolvendo um projeto como esse, uma edificação de 4 pavimentos. E o que nós vamos trabalhar nesse projeto? Absolutamente tudo que deve ser trabalhado em todo projeto estrutural. E eu listei aqui. Primeiro, como que nós desenvolvemos um projeto estrutural? Aquele primeiro passo para você desenvolver um projeto estrutural. A leitura, a interpretação e a preparação do meu projeto de arquitetura. Antes de começar a concepção, que é justamente a nossa segunda etapa. A concepção estrutural do nosso projeto, ações permanentes e variáveis sobre essa edificação, conforme as normas vigentes, cálculo manual e computacional das ações do vento. Eu vou mostrar para você como que é feito o cálculo manual e, claro, como que é feito o cálculo computacional das ações do vento e quando que nós podemos desprezar essas ações do vento. Já adianto, nós não podemos desprezar as ações do vento em caso algum. Então é por isso o meu compromisso de ensinar para você como que deve ser calculado, tanto de forma manual como de forma computacional, as ações do vento de uma edificação. Configuração do software conforme normas vigentes. Dentro do software tem vários recursos e várias funcionalidades que eu devo saber como configurar da forma mais assertiva possível para reduzir os erros do meu projeto e principalmente otimizar o meu projeto para que eu não tenha erros grosseiros na fase de dimensionamento e principalmente na análise e na otimização das minhas armaduras. Bacana? Modelagem estrutural, nós vamos modelar essa estrutura, esse projeto, utilizando dos artifícios que nós temos de redistribuição de esforços, quando aplicar um engaste, quando aplicar uma rótula, quando utilizar uma vinculação semirrígida, e assim nós temos o melhor desempenho possível para esse projeto. Escolha do tipo de fundação, conforme laudo de sondagem. Então, para esse primeiro projeto que nós vamos desenvolver, terá um laudo de sondagem, onde nós vamos ler, interpretar e escolher o melhor tipo de fundação para esse projeto. Literalmente um projeto do início ao fim.
você vai aprender, vai ser capaz de desenvolver um projeto como esse totalmente do início ao fim. Tudo que deve ser feito, tudo que deve ser pensado e detalhado nesse projeto, você vai aprender e vai ser capaz de desenvolver por conta própria. O dimensionamento e análise do modelo concebido, estabilidade global e redistribuição de esforços. Será que a minha estrutura está tendo deslocamentos excessivos? Será que eu não preciso enrijecer ainda mais a minha estrutura? Será que ela está tendo deslocamento muito maleável? Enfim, análise e correção dos erros do projeto. Esse projeto ele tem erro de dimensionamento. Ele vai ter alguns erros em vários elementos estruturais, como vigas, pilares, por exemplo. Nós vamos analisar cada erro desse projeto e vamos encontrar a melhor correção, a melhor solução para os erros que esse projeto vai sofrer. Otimização das armaduras, que eu considero uma das principais etapas de todo o projeto estrutural. Não é só dimensionar, pegar o detalhamento do software e entregar para o cliente. Eu tenho que otimizar. E na otimização envolve uma agilidade maior, uma rapidez para entregar esse projeto e principalmente a rapidez não só para entregar o projeto, né, enquanto eu estou fazendo detalhamento, mas a rapidez, a agilidade na própria execução desse projeto. E nessa etapa de otimização é onde eu consigo reduzir ainda mais os custos de materiais do meu projeto para o meu cliente, para que ele tenha realmente um projeto ainda mais econômico. Claro que nós vamos fazer análise do comportamento da estrutura, para saber se pode ser feito ainda uma economia maior, melhorando o desempenho do projeto. Mas na otimização vai ser uma segunda etapa onde nós podemos reduzir ainda mais o custo do nosso projeto, tá bom? E por fim, relatórios e o detalhamento completo desse projeto, e você vai ter acesso ao detalhamento completo desse projeto que você mesmo vai estar desenvolvendo passo a passo comigo, tá bom? E Vinícius, acabou por aí depois que eu desenvolver esse projeto, mas e se surgir para mim uma edificação menor, de 2 pavimentos? E, por exemplo, eu conheço o CPCAD, mas eu prefiro utilizar outra ferramenta. Como que nós vamos trabalhar isso, Vinícius? A segunda etapa do nosso programa Estruturas do Início ao Fim, basicamente é um segundo projeto estrutural, uma edificação de 2 pavimentos, como essa que você consegue ver aí na tela, onde nós vamos utilizar uma das melhores ferramentas do mercado, o Eberic. Também é um software sensacional. Se você conhece o Eberic, eu já ouvi falar, é uma ferramenta que nos dá uma produtividade absurda em qualquer projeto estrutural que nós vamos fazer. A qualidade do detalhamento do Eberic, entre diversos outros recursos, um software que já faz a compatibilização, a integração com outras ferramentas da própria empresa desenvolvedora e, basicamente, é o que eu quero trazer com tudo isso. Eu não quero que você fique refém apenas de uma ferramenta computacional. Se o CPCAD, de repente, te deixar na mão em um projeto e não conseguir desenvolver a modelagem estrutural ou dimensionamento de um elemento estrutural, no Eberic você vai ter essa resposta. Talvez no Eberic complemente o CPCAD ou o CPCAD complemente o Eberic. A ideia é que você desenvolva projetos estruturais com ferramentas para te dar produtividade. Ponto. Não quero que você fique refém de ferramentas, não quero que você fique refém de uma única ferramenta. Depois que você desenvolver 2 projetos estruturais, projetos diferentes, em ferramentas diferentes, primeiro, você vai ter a qualificação, né, a experiência de desenvolver projetos estruturais diferentes e principalmente com ferramentas diferentes. E depois você vai poder escolher qual ferramenta você quer utilizar como principal, seja o CPCAD ou o Eberic, por exemplo. E nessa etapa, muito mais do que aprender a utilizar o software, a utilizar o Eberic, assim como acontece no CPCAD, o objetivo é para você desenvolver projetos estruturais. Esse é o meu grande objetivo com tudo isso, te qualificar, te preparar para desenvolver projetos estruturais e ponto. Obviamente, para você ter essa produtividade, para você desenvolver projetos estruturais mais eficientes, mais seguros, mais econômicos, além de ensinar você a utilizar essas ferramentas computacionais, te dar essa preparação, eu vou te preparar também para desenvolver projetos estruturais. Esse é o grande objetivo, a grande finalidade. Para mim, se você somente sabe utilizar a ferramenta, não vai ser o suficiente para você saber realmente como desenvolver projetos estruturais. Ou mesmo o exemplo de que você já desenvolve projetos estruturais, seja no CPCAD ou no Eberic. A grande finalidade de tudo isso, um dos grandes objetivos, é que você consiga melhorar a qualidade dos seus projetos. Talvez hoje você até desenvolve projetos estruturais, mas será que é o melhor que você pode fazer? O melhor que você consegue fazer? Será que não tem nada que você pode aprender e melhorar na qualidade dos seus projetos? Então eu trabalho exatamente tudo isso
Não é um curso avançado, médio, mediano, né, para pessoas que estão ali no nível médio no desenvolvimento de projetos estruturais ou pessoas do nível básico. Literalmente é do início ao fim. E eu vou ter uma abordagem completa em cada etapa. Então, se você já tem um conhecimento avançado nessa área, também é para você, porque você vai conseguir melhorar e muito na qualidade dos seus projetos. Se você ainda sabe apenas o básico ou ainda está iniciando nessa área, também é para você. Porque aqui, basicamente, eu vou trabalhar um projeto do início ao fim. Então, todas as etapas, por mais que você tenha um conhecimento básico, você vai avançar. Você vai passar do básico para o médio, do médio para o avançado, do intermediário para o avançado. São essas as etapas que nós vamos trabalhar durante cada uma dessas duas etapas do programa Estruturas do início ao fim, tá bom? Assim como na primeira etapa, nós vamos ter a leitura, interpretação e preparação desse projeto aqui, a importação das plantas para dentro do software, a concepção estrutural, posicionamento de pilares, pré-dimensionamento das seções transversais, como que eu chego no pré-dimensionamento das seções transversais de pilares, vigas, o tipo de laje que nós vamos utilizar nesses projetos, tipo de fundação de acordo com o laudo de sondagem, enfim, absolutamente tudo que deve ser feito e pensado em um projeto estrutural real. E para melhorar tudo isso, como eu falei, nós temos duas etapas, utilizando ferramentas diferentes e projetos estruturais diferentes um do outro. O grande objetivo do programa Estruturas do Início ao Fim não é ter um acompanhamento, uma preparação para que você desenvolva os seus próprios projetos estruturais. Então, antes, talvez, de um cliente te procurar para desenvolver um projeto estrutural, eu quero te dar essa preparação. E por isso, além desses dois projetos, você vai ter um terceiro projeto para desenvolver por conta própria, simulando a situação de que um cliente te procure. Com as informações daquele projeto de arquitetura, você vai desenvolver por conta própria, escolhendo qual ferramenta você quer utilizar naquele projeto, para você realmente exercitar, praticar e se preparar ainda mais para desenvolver projetos por conta própria. Então, basicamente, serão 3 projetos estruturais que você pode desenvolver por conta própria. E o melhor de tudo, cada um desses projetos que você vai desenvolver vai fazer parte do seu portfólio, para que quando um cliente te procure, simplesmente você mostre para ele a experiência que você teve, a experiência que você tem, desenvolvendo pelo menos 3 projetos estruturais. Isso, para quem está começando, já vai ser um diferencial muito grande, porque esses projetos que você vai ter acesso, eles serão seus. Você vai receber 3 projetos de arquitetura, talvez até mais que isso, é só você entrar em contato comigo e pedir: Vinícius, tem como você me enviar mais um projeto? E eu vou te enviar. Porque isso vai fazer parte do seu portfólio e você vai poder mostrar para o seu cliente os projetos que você fez. Você vai receber, além de tudo isso, além de toda essa preparação, vários bônus exclusivos. E um desses bônus é justamente projetos arquitetônicos para você colocar tudo isso em prática. Projetos completos, e você vai poder mostrar isso para o seu cliente, mostrar que você realmente está preparado e é capaz de resolver o problema dele, de entregar uma solução melhor para o projeto estrutural. Você, mesmo que esteja começando a atuar com projetos estruturais, a partir do programa Estruturas do Início ao Fim, não vai ser um começo de verdade, né? Você já vai ter muito mais preparação para tudo isso. Afinal, você já vai ter feito, vai ter dimensionado pelo menos 3 projetos estruturais e vai fazer parte do seu portfólio. Esses projetos serão entregues para você. E a partir do momento que eu entrego esse projeto para você, ele passa a ser seu. Quando você está aprendendo ali comigo passo a passo, é você que vai estar desenvolvendo o projeto estrutural. Isso vai ser o seu portfólio, principalmente para quem está começando nessa área, tá bom? Quais são os bônus, Vinícius? O primeiro bônus, o que eu considero hoje que seja o grande diferencial de tudo isso. Eu falo que muitas vezes os bônus, eles podem ser até melhores do que o próprio conteúdo principal de um curso, né? O que eu não gosto de me referir com o programa Estruturas do Início ao Fim. Não é só um curso. E as aulas ao vivo, exclusiva para os membros do programa Estruturas do Início ao Fim, é um grande diferencial para isso. Porque toda e qualquer dúvida que você tiver, semanalmente nós vamos ter uma aula de perguntas e respostas. Qualquer dúvida, qualquer insegurança, qualquer receio que você tiver, você vai ter o meu acompanhamento pelo menos uma vez por semana. E o melhor de tudo, você não vai estar sozinho.
tem outras centenas de pessoas, centenas de profissionais, centenas de engenheiros do Brasil inteiro fazendo parte com você de uma grande comunidade, e vou falar sobre isso também, sobre essa comunidade chamada Programa Estruturas do Início ao Fim. Então, de aulas exclusivas, de perguntas e respostas, para te dar uma preparação maior, uma segurança maior, teremos também aulas de estruturas, algumas aulas de cálculos manuais, por exemplo, acesso a todo o meu conteúdo bibliográfico, a todos os materiais que eu utilizo no meu dia a dia para consultar no meu desenvolvimento de projetos estruturais. Eu vou entregar para você absolutamente tudo. E aqui eu não escondo, eu não limito, né, os meus materiais somente naquilo que eu quero compartilhar. Eu vou entregar isso aqui, somente alguns materiais, mas o principal eu não vou entregar, vou guardar para mim. Eu não faço isso. Eu entrego absolutamente tudo que eu tenho. Tudo que me ajudou, tudo que tem me ajudado, todas as coisas que eu busco e pesquiso diariamente, que fazem parte do meu acervo bibliográfico, eu vou entregar para você, vou compartilhar através de uma pasta compartilhada no Google Drive. Tudo isso totalmente gratuito para você, né? Sem qualquer custo adicional, tá bom? 3 projetos arquitetônicos completos que eu já citei para você. Detalhamento de projetos estruturais. Uma das grandes dúvidas, e talvez é algo que limita as pessoas a começarem, é como que detalha um projeto? Eu nunca detalhei. Como que organiza as pranchas? Como que é um projeto estrutural de verdade, aquele que vai ser entregue para o cliente? Então você vai receber também detalhamento de projetos estruturais, detalhamento de escadas, detalhamento de verga e contra-verga que você pode entregar para o seu cliente, que seja um diferencial. Poucos engenheiros entregam detalhamentos de verga e contra-verga. Tem detalhamento até mesmo de cobertura de uma estrutura metálica, uma cobertura de um galpão em estrutura metálica. Faz parte aqui do detalhamento de projetos estruturais que você vai ter acesso. Um detalhamento de uma edificação em concreto armado de 2 pavimentos, completo, desde a fundação até a última laje. Tudo isso para você ter acesso, você ver como que é feito na prática esse detalhamento, para quando você fizer o seu próprio projeto estrutural, você já saber como que deve detalhar, tá bom? Detalhamento de alunos do Programa Estruturas do Início ao Fim, de membros do Programa Estruturas do Início ao Fim, dos projetos que algumas dessas pessoas já desenvolveram e compartilhou com outras pessoas. E é um dos grandes diferenciais desse programa chamado Estruturas do Início ao Fim, que é um grupo oficial lá no Telegram. Esse grupo chama-se, na verdade, o que eu considero dele, né, é uma grande comunidade, onde tem vários engenheiros do Brasil inteiro, cada um deles, todos os dias, compartilhando a sua experiência e ajudando todo mundo realmente a crescer. Afinal, todo mundo está ali com o mesmo objetivo, de se destacar, se posicionar e se estabelecer como engenheiros civis. Então, a comunidade ela é tão eficiente que todos os dias as pessoas estão lá, comprometidas, um ajudando o outro, um compartilhando a experiência que viveu em obra, desenvolvendo projetos estruturais e todo mundo conseguindo, né, aprender com a experiência prática dessas pessoas, desses profissionais. Não é um grupo aleatório, mas um grupo que você já deve ter participado, que só tem ali pessoas que estão começando, pessoas que estão iniciando sem qualquer preparação, ou que fica mandando meme, mandando um monte de coisa nada a ver. Não, é um grupo totalmente focado na parte de estruturas, na parte de engenharia civil, na atuação profissional de um engenheiro. Não é somente alunos que estão lá de graduação, temos professores de graduação com mestrado, temos engenheiros civis com experiência de mais de 20 anos, temos todos os tipos de profissionais e por isso acredito que todo mundo que está lá é capaz de compartilhar um grande conhecimento com as pessoas que ainda vão chegar e fazer parte de todo esse projeto, de toda essa experiência chamada Programa Estruturas do Início ao Fim, tá bom? Basicamente, esse é o Programa Estruturas do Início ao Fim, ou pelo menos uma parte do Programa Estruturas do Início ao Fim. Vinícius, tudo isso que você falou aqui comigo, nesse primeiro projeto, no segundo projeto, mais esses bônus, que já seria ali somente pelo menos uns 3 ou 4 cursos, entre vários outros que existem por aí. Além de tudo isso, tem mais, realmente, tem mais. E não é um curso, como eu falei com você. Se fosse só um curso, eu poderia parar por aqui. Eu poderia falar que eu ia te ensinar apenas a desenvolver um projeto estrutural de 4 pavimentos. Com tudo isso que você está vendo, em cada etapa de todo o projeto. E para, talvez, agregar mais valor a tudo isso, a toda essa experiência, eu poderia te ensinar um segundo projeto. Além disso,
talvez vários outros por aí, você pode encontrar alguns bônus e talvez dificilmente bônus como esse. Agora, o objetivo que eu tenho comigo mesmo é a transformação, porque como eu falei no início desse vídeo, uma coisa que me frustrava muito lá enquanto professor de estruturas é que os alunos, os engenheiros civis, recém-formados em engenharia civil, não estavam preparados o suficiente para atuar como profissionais. E se você apenas dominar a técnica do desenvolvimento de projeto estrutural, talvez te falte alguma coisa. Talvez o que você precisa, além de você saber como desenvolver projetos estruturais, ter mais confiança, mais segurança, é realmente se posicionar, se estabelecer e se destacar como engenheiro civil, saber como captar o seu cliente, saber como gerir o seu próprio negócio, a sua própria carreira, saber como ou o que você precisa para realmente ter a carreira que você espera, ter a remuneração que você espera atuando como profissional de engenharia civil. E foi pensando exatamente nisso que eu pensei nessa transformação chamada Mastermind do programa Estruturas do Início ao Fim. A grande mente mestra do programa Estruturas do Início ao Fim. Por muitas vezes, nós pensamos em aprimorar e dominar a parte técnica sobre a atuação de engenheiro estrutural, que é desenvolver projetos estruturais e encontrar as melhores soluções possíveis para os nossos clientes. Porém, muitas vezes não nos damos conta, de alguns detalhes fundamentais para o sucesso nas nossas carreiras, como gestão de carreira e negócio, principalmente para quem deseja abrir o seu próprio negócio, um planejamento estratégico da sua própria carreira, o planejamento estratégico do seu escritório. Ninguém quer abrir um escritório para ter que fechar depois, para não ter cliente e simplesmente ter que fechar a porta. Se você não tem um planejamento estratégico, não tem um objetivo, não sabe exatamente onde você quer chegar, dificilmente você vai conseguir ter uma projeção grande na sua carreira. Estratégias de marketing profissional para você mesmo, como profissional de engenharia civil, para a sua própria empresa. Você já parou para pensar nisso? Como se posicionar, como fazer com que as pessoas venham até você e não o contrário, você tem que bater de porta em porta, falar que você é engenheiro civil, que você tem uma empresa de engenharia civil que presta determinado serviço para a pessoa te contratar. Por que não fazer o caminho inverso? Das pessoas, construtoras, arquitetos procurarem você. Será que o jogo não mudaria se fosse o contrário? O arquiteto, o seu cliente quer desenvolver um projeto estrutural, o dono de uma construtora querer te procurar para prestar algum serviço para ele? Basicamente, você que daria as cartas se isso acontecesse. Então, se eu entendo como que eu posso aplicar um marketing profissional de forma assertiva, eficiente, o jogo muda. E aí eu não preciso ser aquele aplicando o marketing da esperança, onde abre o meu negócio, coloco uma placa ali falando quais são os serviços que eu presto e torço e fico rezando para um bendito cliente entrar no meu escritório e me contratar. E mesmo assim nem existe a probabilidade grande de que ele vai me contratar, porque ele vai procurar outros escritórios de projetos ou de engenharia para estar desenvolvendo aquele serviço para ele. Então entender de marketing, de estratégia profissional de marketing é fundamental e muitas vezes nós não nos damos conta dessa importância. Técnicas de venda e negociação. Como que eu vou vender? Como que eu vou negociar com o cliente? Eu brinco, como não fazer sexo com gorila. E o que é fazer sexo com gorila? É você aceitar qualquer coisa que ele impor para você. É do jeito que ele quiser. E muitas vezes o cliente chega a dar preço no nosso serviço. Nós damos um preço, cobramos 5 mil no projeto estrutural e ele faz uma pesquisa entre os 10 escritórios e chega, olha, eu consegui um escritório ali que faz para mim esse mesmo projeto por R$2.000. Você não consegue fazer mais barato para mim? Será que você se sujeitaria a reduzir de 5 mil por 1.900 para pegar aquele serviço, pensando que aqui vai abrir um leque para mim? Com esse projeto de R$1.900 aqui, mesmo que seja barato, vai ser o meu primeiro, então eu vou conseguir me posicionar no mercado dessa forma. Não vai. Então, saber técnicas de venda e negociação é mostrar valor para o seu cliente de tal forma que ele veja que aqueles R$5.000 que você cobrou naquele projeto não é um custo, é um investimento e que ele não precisa procurar por um mais barato, porque a forma com que você trabalha, com que você atua e como você consegue desenvolver aquele projeto estrutural para ele, aquele serviço, ele só vai encontrar, só vai conseguir de você. Então, é muito mais do que apenas colocar preço no seu serviço, de você precificar o seu projeto, é saber como vender, como argumentar. E é uma habilidade, uma competência fundamental nos dias de hoje. Além de tudo isso, técnicas de network. Já parou para pensar como você chegar no seu cliente?
Talvez fazer uma parceria com outros profissionais de engenharia, parceria com escritórios de arquitetura. Network contrata mais do que currículo. Mas não é somente chegar, bater na porta, olha, quero fazer uma parceria com você. Tem estratégia para isso. E nessa mastermind do programa Estruturas do Início ao Fim, nesse grupo de mentoria, eu quero te preparar para tudo isso. Eu quero te preparar e você vai se preparar para atuar de forma profissional, sabendo como gerir a sua própria carreira, o seu próprio negócio e a sua própria equipe, caso você tenha o desejo de expandir a sua empresa, o seu escritório de engenharia, contratando ou tendo parceria com outras pessoas. Se você tem pelo menos mais uma pessoa dentro do seu escritório, mesmo que seja um amigo de faculdade, você vai ter que aprender como lidar com aquela pessoa. Senão, em pouco tempo, aquela amizade, aquela parceria pode ser desfeita. E eu não quero que você passe por isso. Você vai entrar basicamente no backstage da carreira de um engenheiro, arrumar a casa e preparar para o campo de batalhas. Você vai começar a entender como que é realmente o mercado de trabalho de um engenheiro civil, de um profissional de engenharia. O planejamento estratégico da sua carreira, do seu negócio, dizem o quão longe você vai chegar. Sem planejamento é impossível crescer na sua área de atuação e ter uma carreira sólida e duradoura. Então, como eu já falei algumas vezes, está na hora de trabalhar isso e várias outras habilidades, técnicas de desenvolvimento pessoal e profissional. O único responsável pelo seu sucesso ou fracasso é você mesmo. Uma mentalidade forte e inteligente é determinante para o nosso sucesso pessoal e profissional. Então também vou te preparar para isso e eu tenho certeza que se você aplicar todo o método, todo o processo que vai ser desenvolvido durante o programa Estruturas do Início ao Fim, fazendo parte desse grupo de mentoria, vai ser mais do que o suficiente para você sentir uma grande evolução, uma grande transformação como profissional. Estratégias de marketing profissional. Nos dias de hoje, se não sabemos utilizar o marketing para potencializar a nossa carreira, estamos perdendo dinheiro. É exatamente isso. Enquanto você não entende de marketing profissional, outra pessoa entende e ela vai ganhar mercado. E depois que ela ganhar mercado, vai ser muito difícil correr atrás e você conseguir competir de igual para igual com alguém que começou primeiro que você, começou antes que você, tá bom? Técnicas de venda e negociação. Qualquer profissional ou empresa que não vende está fadado ao fracasso. Você, como profissional de engenharia civil, você vende alguma coisa, seja o seu serviço, seja a sua hora, caso você trabalhe ou deseja trabalhar em alguma empresa de carteira assinada, você está vendendo. E se você não sabe como vender o seu próprio peixe, infelizmente, você não vai ter remuneração, você não vai ter faturamento. Então, aquele profissional que não vende, ele não consegue realmente se destacar e ter sucesso. Todos nós temos contas para pagar, nós temos boleto para pagar. E se eu não sei vender, simplesmente eu não tenho projeto, eu não tenho serviço para estar desenvolvendo. Então, saber vender, como eu falei, é um grande diferencial nos dias de hoje. E eu quero te ensinar isso, as técnicas de venda que eu utilizo. E é muito mais do que simplesmente chegar para você, olha, aqui você tem que conversar com o cliente assim assado, com argumento, tem alguns gatilhos mentais, algumas técnicas de persuasão que você pode utilizar, é muito mais do que isso, é muito mais do que técnica de persuasão. Eu quero te mostrar como que é feito tudo isso, passo a passo, quais são as técnicas que eu utilizo para estar vendendo os meus serviços. Eu quero mostrar para você que funciona, que dá resultado e que você não precisa ficar mendigando pelo seu cliente, você não precisa abaixar o seu preço, é simplesmente você saber como fazer tudo isso. Não é saber apenas o que fazer, principalmente saber como fazer, tá bom? Estratégias de network. Sozinho você pode ir rápido, mas acompanhado você pode ir muito mais longe. E essa frase descreve perfeitamente e é peça fundamental desse jogo chamado network, tá bom? Vinícius, qual o tempo de duração do programa Estruturas do Início ao Fim? Eu já quero saber como fazer parte de tudo isso. Não vai ter qualquer risco financeiro para mim, eu não vou ter que fazer nenhum investimento financeiro, o compromisso financeiro, fala logo. Eu gosto de falar basicamente o preço a partir desse momento aqui. Primeiro eu quero que você entenda o que você vai ganhar em tudo isso. E como eu falei, não tem
qualquer compromisso financeiro da sua parte. Então não se preocupe com isso, tá bom? Não tente começar a arrumar problema para você, porque não tem problema. Tudo que eu estou mostrando para você aqui são soluções para possíveis problemas que você está passando ou que você vai passar. Eu quero simplesmente te mostrar a solução. E para você ter acesso a tudo isso, todo esse conteúdo que eu compartilhei com você, basicamente são 2 anos de acesso dentro de uma plataforma onde você pode assistir ao conteúdo do programa Estruturas do Início ao Fim, de forma online, de qualquer lugar que você tiver. Basta apenas ter acesso à internet. Você pode ver de onde você quiser, quando você quiser, durante 2 anos. E o grupo, lá no Telegram, aquela comunidade do programa Estruturas do Início ao Fim, o acesso é vitalício. Porque eu sei que pode ser daqui 3 anos, 4 anos, pode surgir algo que você tem alguma dúvida. Você não sabe por tudo que você vai passar ao longo da sua vida profissional. Então, daqui 4, 5 anos, pode surgir algo que você ainda não passou e que você tem alguma dúvida. E ter um lugar onde você pode tirar suas dúvidas com outros profissionais que estão vivendo a área de engenharia civil, atuando como profissionais, é fundamental para você conseguir realmente avançar e evoluir gradativamente, progressivamente, ano após ano. Por isso, a nossa comunidade, você vai ter um acesso vitalício para ela, tá bom? Dentro do nosso programa Estruturas do Início ao Fim. Agora, todo o conteúdo didático, né? As aulas gravadas, as aulas ao vivo, que depois são disponibilizadas dentro da plataforma do programa Estruturas do Início ao Fim. Isso, o conteúdo vai ser disponibilizado por 2 anos, claro. Se você tiver interesse, você pode renovar por muito mais do que isso. Mas agora, tudo que você viu até aqui, o conteúdo de 2 anos de acesso, tá bom? E qual é o investimento de tudo isso, Vinícius? Primeiro, lembra do que eu falei com você? Não tem qualquer compromisso financeiro da sua parte. Mas para você entrar, vai ter que ter aquele investimento inicial, mas de que forma? Vinícius, explica isso para mim de forma clara, para eu entender. Primeiro, o programa Estruturas do Início ao Fim, sem o grupo de mentoria, ou seja, tudo que você viu até aqui, toda a parte técnica de desenvolvimento de projetos estruturais, aquele passo a passo para te preparar para desenvolver projetos estruturais, vai ter um custo inicial de R$ 597,00 à vista, ou 12 parcelas de R$ 58,16, com acesso de 2 anos, sem participar do Mastermind do programa Estruturas do Início ao Fim, o nosso grupo de mentoria. Caso você tenha o desejo, a intenção de participar do grupo de mentoria, onde eu acredito que existe a transformação de um aluno a se tornar realmente um profissional, sabendo exatamente todos os passos, tudo que envolve a atuação profissional de um engenheiro, gestão de carreira e negócio, estratégias de marketing, planejamento estratégico da sua carreira, do seu negócio, técnicas de desenvolvimento pessoal e profissional, técnicas de venda e negociação, estratégias de network, mais todo o programa Estruturas do Início ao Fim na parte de estruturas. O valor de tudo isso, R$ 897,00 à vista, ou 12 vezes de R$ 87,39. Para você fazer parte de tudo isso, eu vou dar uma garantia incondicional de 30 dias. Ou seja, se por algum motivo você não gostar do que você vai aprender, de todo o conteúdo que você vai receber e será entregue para você, você tem 30 dias para experimentar, para você viver essa experiência com seus próprios olhos e chegar para mim, olha, Vinícius, eu não gostei. Ou nem precisa me dizer se você não gostou. É só mandar um e-mail para mim dentro desse prazo, solicitando o cancelamento do seu curso e imediatamente eu vou reembolsar para você o valor integral do seu investimento. Por isso que eu disse que não tem qualquer compromisso financeiro em tudo isso. Você vai simplesmente fazer parte de uma grande experiência. Se você, desde o momento que você viu tudo isso que eu falei para você, que será entregue para você, e você sentir que não está sendo realmente como eu estou dizendo aqui, na prática, é só você mandar um e-mail para mim que eu vou devolver integralmente o valor que você investiu. Simples assim, sem burocracia. Prazo de 24 horas. Mandou e-mail para mim, no outro dia você já está recebendo o valor de volta para você. Caso você não goste e queira cancelar a experiência dentro do programa Estruturas do Início ao Fim. Tem mais, Vinícius? Tem.
agora alguns podem pensar que eu enlouqueci de vez. Uma garantia maluca, mas essa garantia, para mim, o que eu tenho convicção, é mais uma prova de que eu tenho certeza do que eu estou mostrando aqui para você, do que eu estou te convidando a fazer parte. Fazendo parte do grupo de mentoria do programa Estruturas do Início ao Fim, se em 30 dias você não sentir nenhuma evolução, nenhuma transformação após fazer as atividades propostas dentro desse grupo de mentoria, eu vou devolver o seu dinheiro mais R$500. Agora é o meu compromisso com você, com o seu tempo. Tudo que eu mostrei para você aqui agora, aqui é somente para você ter certeza que eu estou comprometido com tudo isso, que não tem aqui papo furado, que não tem aqui mentira, que não tem aqui uma ilusão de que eu estou querendo apenas vender algo para você, aquele sonho, aproveitando que você não tem a preparação suficiente na graduação, que está entrando no mercado, e eu simplesmente vender uma ilusão para você. Eu não quero isso. O grande objetivo é a transformação. E nessa garantia é exatamente para coroar tudo isso. Eu quero que você tenha certeza que com essa garantia eu vou te dar a certeza de transformação. E se você, dentro de 30 dias, participando do grupo de mentoria do programa Estruturas do Início ao Fim, não sentir qualquer evolução, qualquer transformação, além de devolver o seu dinheiro, eu vou tirar R$500 do meu bolso e compensar você pelo tempo que você investiu, por você acreditar nesse projeto, nessa experiência chamada Programa Estruturas do Início ao Fim. E se você considerar todos os alunos que fazem parte do Programa Estruturas do Início ao Fim, mais todos os alunos que fazem parte atualmente do grupo de mentoria, esses valores que eu estou mostrando aqui para você, simplesmente a sensação que eles têm é que o programa Estruturas do Início ao Fim vale muito mais do que isso. Já recebi mensagem de vários alunos falando como que é a experiência deles e o que eles acham do valor de investimento, o custo-benefício. O que é o programa Estruturas do Início ao Fim, o que ele recebe de todo o conteúdo, de todo o aprendizado, pelo que ele investe, e se vale a pena ou não. E o que eu tenho de feedback é que o valor que eu chego a cobrar é simplesmente irrisório para você fazer parte de uma comunidade, de um programa de estruturas que vale muito mais do que um cafezinho por dia, tá bom? Se você considerar aqui, é uma pizza por mês ou um cafezinho por dia. E nós estamos falando aqui não de um cafezinho ou de uma pizza, mas basicamente é da sua própria carreira, do seu próprio futuro, da sua própria atuação como profissional de engenharia civil. Eu acredito que quem estudou 5 anos ou mais em engenharia civil, ele quer viver da sua área de atuação, não quer simplesmente chegar no ponto de ter que mudar de área porque a engenharia civil não está dando o resultado, o retorno financeiro que ele deseja. Simplesmente largar aquilo que a pessoa sempre quis ser, que é um engenheiro civil, porque não está conseguindo se destacar no mercado. Se eu não consigo entregar essa transformação, simplesmente o que eu estou fazendo não faz sentido. E hoje eu acredito que tudo isso, o programa Estruturas do Início ao Fim, se resume nessa palavra aqui, transformação. O que eu entrego hoje, eu tenho certeza, eu tenho convicção que provoca essa transformação. E é por isso que eu estou aqui gravando esse vídeo, fazendo esse vídeo, para te convidar a fazer parte dessa transformação, dessa experiência. Se você viu que não é para você, tá tudo certo mesmo. Boa sorte para você, espero que você tenha gostado de tudo que eu fiz, né? Tudo que eu compartilhei em termos de vídeo, de conteúdos, ao longo de bastante tempo, né, que eu estou desenvolvendo esse trabalho, e está tudo certo, de verdade. Porque se você não viu essa transformação aqui, significa que eu tenho algo para melhorar. Então, se não é para você, tudo certo, eu tenho certeza que tudo que eu vi, tudo que eu mostrei aqui para você é capaz realmente de levar essa transformação. E eu tenho certeza absoluta que outras centenas de pessoas acreditam em tudo isso e o meu comprometimento será com essas pessoas. As pessoas que estão realmente comprometidas com o seu próprio sucesso, tá bom? Vinícius, quando começa as inscrições do programa Estruturas do Início ao Fim? Como fazer parte do programa Estruturas do Início ao Fim? Primeiro, alguns avisos. As vagas não são ilimitadas, não são infinitas, tá bom? Até porque se eu considerar 1/3 das pessoas que viram todos os conteúdos que eu compartilhei aqui já há algum tempo, né? Simplesmente eu não vou conseguir atender todo mundo. E o programa Estruturas do Início ao Fim é um programa de acompanhamento. Como eu acompanho milhares de pessoas de uma vez só? É impossível. Então, infelizmente, não tem vaga para todo mundo. E eu não quero sair contratando estagiário
para fazer o trabalho que é meu, o trabalho que eu me comprometi a fazer. Então, por isso, não tem espaço para todo mundo. As vagas não são infinitas, tá bom? E quando vai começar as inscrições para a próxima turma do programa Estruturas do Início ao Fim? Começa agora na próxima segunda-feira, tá bom? Às 8 horas da manhã, mais ou menos, entre 8 e 9 horas da manhã, você vai receber um e-mail com o link para você garantir a sua vaga na próxima turma do programa Estruturas do Início ao Fim. Um dia antes, no domingo, eu vou te enviar um e-mail com as instruções para você se preparar para fazer a sua matrícula e não perder tempo e não correr o risco de perder a sua vaga, tá bom? Como eu falei, eu não tenho condições de atender todo mundo. Então, se chegar logo no primeiro dia, ter um fluxo muito grande de matrículas, eu vou ter que simplesmente encerrar o período de inscrições, porque, como eu falei, é impossível eu conseguir dar atenção para todo mundo, beleza? E eu não sei quando vai ter uma próxima turma desse grupo de mentoria. A princípio, eu faria apenas uma turma no ano, que foi a turma que começou em janeiro. Como o feedback foi excepcional, foi extremamente positivo, 100% positivo, eu tive interesse e vi que o grupo de mentoria é capaz de levar essa transformação a muito mais pessoas. E por isso eu decidi fazer uma segunda turma. Agora, se a quantidade de novos membros do programa Estruturas do Início ao Fim for muito grande, infelizmente, como eu não vou conseguir atender todo mundo durante esse ano, durante 2020, infelizmente, talvez na próxima turma eu nem inclua o grupo de mentoria. Então agora é essa oportunidade. 2020 vai ser um ano onde nós vamos aplicar todas aquelas estratégias do grupo de mentoria. 2021 será um ano de acompanhamento. Eu vou acompanhar todos os membros do grupo de mentoria na sua carreira, no seu início de aplicação na área profissional como um engenheiro civil. E por isso as vagas não são limitadas e elas não ficam disponíveis o tempo todo. Quando a pessoa quiser, acordou no belo dia, hoje vou fazer a minha matrícula. Não é bem assim. As matrículas vão ficar disponíveis até a próxima sexta-feira, tá bom? Então se prepare, eu tenho certeza que vale a pena para você, não tenho qualquer dúvida disso, até mesmo você tem pelo menos 2 garantias para você ter a certeza e confirmar se é para você ou não. Se você hoje está numa situação que está te incomodando, aquela zona de conforto, e você quer sair dessa situação, o que eu tenho para falar para você é, mexa-se e, basicamente, fazendo parte da próxima turma do programa Estruturas do Início ao Fim, tá bom? E, para finalizar esse vídeo, de quem é o sucesso? Eu, Vinícius, acredito fortemente que o sucesso pertence não a quem merece apenas, mas principalmente para quem luta por ele. O sucesso é de quem luta por ele e ponto. Muitas pessoas, eu mereço, eu sou uma pessoa boa, eu sou muito honesto, sou muito dedicado, muito esforçado e por isso eu mereço ter o sucesso na minha vida pessoal, na minha vida profissional. E, de fato, né, uma pessoa merecedora, ela pode até merecer, mas se ela não correr atrás, se ela não lutar por esse sucesso que ela acredita, infelizmente as coisas não acontecem. E eu coloquei aqui 3 pessoas, né, 3 possíveis profissionais com essa interrogação tampando os seus rostos. Porque eu quero que agora você pare para pensar um pouco. Se você fosse uma dessas 3 pessoas, você acredita que você seria uma dessas 3 pessoas aqui? Um gerente geral de projetos ou de obras, um engenheiro civil atuando na área de infraestrutura, ou uma empresária ou uma empreendedora. Qual seria a primeira coisa que passaria na sua cabeça se você soubesse que tem pelo menos 5.000 pessoas disputando essas 3 vagas aqui? Essas 3 carreiras na área de engenharia civil. Se fosse 5.000 pessoas para 3 vagas, qual seria a primeira coisa que passaria pela sua cabeça? Seria o seguinte, agora lascou de vez. Definitivamente, de 5.000 pessoas para 3 vagas, isso aqui não é para mim. Eu não sou capaz de conseguir isso. Realmente ficou muito difícil para mim. Vou fazer outra coisa da minha vida. Ou será que seria, não importa quem são as outras 5.000 pessoas, não importa a quantidade, poderia ser até 10.000 pessoas concorrendo por essas 3 vagas aqui, por essas 3 profissões, não importa, eu seria uma dessas 3 pessoas. As outras 5.000, as outras 10.000 pessoas ou profissionais, elas deveriam se preocupar com as outras 2 vagas restantes. Agora, uma delas aqui, pelo menos uma, vai ser minha. E particularmente,
seria isso que eu gostaria de ouvir de você. Porque assim eu vou ter certeza absoluta do seu comprometimento. Porque para mim, somente realmente vai ter esse sucesso aquela pessoa que está comprometida com o seu próprio sucesso. Não é quem merece, é quem luta por ele. É quem acredita que tem basicamente a certeza, o comprometimento necessário para você ser uma dessas pessoas que está aqui. Um gerente geral de projetos ou de obras, um engenheiro civil atuando com infraestrutura, ou um empresário, um empreendedor na área de engenharia civil. O sucesso, ele é treinável, o sucesso, ele é alcançável, mas não é simplesmente chegar, olhar para uma situação como essa e simplesmente abaixar a guarda, se desmotivar, abaixar a cabeça e falar, olha, tem outras pessoas melhores do que eu. Por que você não pensa o contrário? Pode até existir pessoas melhores do que a gente, mas por que nós não nos tornarmos pessoas melhores, profissionais melhores do que vários outros por aí? Eu não preciso de 5.000 vagas, eu não preciso de 10.000 vagas, eu preciso de uma só. E tem 3 aqui. Você precisa somente de uma. Então não é pensar em que tem outras pessoas melhores, é você realmente pensar que você pode ser uma dessas pessoas, desses profissionais melhores. Só que só vai depender de você. É a ideia do coach de academia, né? Você quer ir na academia, ter aquela barriga tanquinho, a mulherada, bumbum na nuca. Não é só chegar na academia, fazer alguns levantamentos de peso que você vai ter o resultado. É você ter alimentação regrada, você ter aquela consistência, aquele compromisso, aquele comprometimento com o resultado que você espera. O coach de academia, ele não vai fazer a flexão por você, ele não vai fazer o agachamento por você, ele não vai fazer o trabalho duro por você, ele vai te direcionar, simplesmente isso. Então o sucesso, ele pertence a você, ele é seu. Agora, se você não lutar por ele, vai chegar daqui 5 anos e você vai pensar, por que eu não fiz isso? Por que eu não comecei naquele dia que o Vinícius disse tudo aquilo para mim? E eu tenho certeza que se você não começar hoje, lá na frente, você vai se arrepender muito, tá bom? Tenho certeza absoluta disso. E pensa nisso. Pensa se você vai lutar para ser uma dessas 3 pessoas ou simplesmente você, nesse momento, vai desistir. Eu, particularmente, estou fazendo tudo isso por pessoas comprometidas. Se você chegar no meio do caminho e desistir, para mim, eu perdi o meu tempo, você perdeu o seu tempo. Então, nesse momento, pense sobre isso. O sucesso já é seu, está nas suas mãos. Agora é você que deve saber o que fazer com ele, tá bom? Finalizando, primeiramente, um grande abraço para você, tá? O meu muito obrigado por você acompanhar esse vídeo, acompanhar tudo que eu disse para você, tudo que eu quis compartilhar com tudo isso, tá? Com toda essa experiência chamada Programa Estruturas do Início ao Fim. Esse, basicamente, é o nosso grande objetivo em tudo isso, uma transformação. Espero que você tenha entendido tudo isso e que você consiga colocar em prática o mais rápido possível, tá bom? Muito obrigado, um grande abraço, fica com Deus e eu te vejo do outro lado. Olá, boa noite, Vinícius, tudo bem? Bom, aqui é a Lorena Rodovalho. Eu moro em Canarana, Mato Grosso. É um pouquinho difícil estar gravando, mas vamos lá. Eu vim falar aqui sobre o curso Estruturas Início ao Fim. Eu sou engenheira civil, acho que eu falei. Mas é o melhor curso que eu fiz na minha vida. Eu conheci o Vinícius antes um pouquinho dele lançar o curso dele. Acho que foi a primeira turma que eu entrei. Gente, o e-book dele já me sanou um monte de dúvidas para começo de conversa. Logo em seguida, ele lançou o curso e eu falei, vou fazer. Gente, eu não tive medo nenhum. Quando a gente vai comprar qualquer tipo de software, principalmente estruturas, tem outros em si, né? Elétrico, hidráulico e os demais. Te oferece um monte de curso, um monte de coisa. Sabe que negócio que você não sente confiança? Foi isso que eu senti, eu não senti confiança. Aí fui ver o histórico do Vinícius. Ele é professor não sei aonde. Ele é isso. Falei, cara, esse cara é bom. E aí eu comecei a fazer o curso. Gente, ele explicando detalhadamente, assim, todos os detalhes do programa, ensinando o porquê daquilo, mostrando norma, mostrando embasamento, um material excelente. Foi um dos melhores investimentos que eu fiz na minha vida. Eu, hoje, falo que o Vinícius, se eu tenho um mentor, é o Vinícius de Estruturas. Inclusive a gente fez uma mentoria, né, que no curso ele oferece. Eu tava fazendo o projeto da minha mãe, estrutural, e tinha um beiral lá, que eu precisava fazer ele inclinado com uma laje, porque é um detalhamento na fachada. E não tava dando certo, o negócio tava dando errado. Eu falei, socorro, Vinícius, me socorre, gente.
Foi cerca de um dia pro outro, ele solucionou minha vida, me ensinou como que faz. A gente fez chamou webinar. Só sei que a gente fez uma conversa, eu vendo a tela dele e ele me vendo daqui. Gente, foi a melhor coisa que eu fiz, foi o Projeto Estruturas. Me sinto muito, hoje eu falo que eu sou uma projetista mesmo de estruturas, conheço, leio, busco, gente, informação é tudo. E o Vinícius traz um negócio assim, gente, vamos atrás. Ele falou muita coisa pra gente também, a gente fez lives. Gente, hoje eu tô boa. Nós fizemos umas lives, né? Ele falando pra gente, contando sobre como captar clientes, o que fazer, o que não fazer. E eu tenho crescido tanto quando eu me aproximei do curso de estruturas, quando eu falei assim, é isso que eu preciso, é isso que eu tenho que fazer. Então assim, gente, quando a gente faz a relação entre custo e benefício do curso, custo-benefício, não tem o que comparar. O Vinícius, eu achei assim, quando ele lançou o curso, eu jurava que o negócio ia ser, nossa, 4, 5 vezes a mais o valor que ele lançou. Que eu falei, quando você vai assistir o curso, você fala assim, não, mentira, que é só isso o valor para esse tanto de coisa, para essa informação com essa validade. Realmente, gente, vale muito a pena. Eu recomendo para quem for fazer. Eu recomendo para quem tá naquela, sair da faculdade sem embasamento nenhum. Os programas estão aí, gente, para auxiliar. Mas nós somos quem comandamos o programa. Depois que eu entendi que eu precisava de um programa, eu também, até então, eu não compro nenhum programa, inclusive ainda não comprei. Mas foi uma das coisas, assim, que me fizeram abrir a cabeça. Eu agradeço muito ao Vinícius. Extremamente, muito. Eu sou uma apostadora disso daí. Eu aposto mesmo nesse curso, aposto mesmo nisso daí. Vale muito a pena, gente. Façam. Engenheiros que saíram da faculdade, ou engenheiros que têm 10 anos que estão no mercado, façam. A gente nunca sabe tudo. A gente nunca é os melhores. A gente sempre tem alguma coisa pra aprender. Tanto com uma pessoa simples ou com uma pessoa sábia. Gente, o Vinícius, eu queria te agradecer extremamente muito por ter se disponibilizado pra realmente abrir isso daí, pra conseguir, pra ir além. Você fala muito que isso é seu propósito. E o meu propósito é motivacional. Então eu motivo muito as pessoas. Vai, faz, leiam, buscam. Gente, conhecimento é tudo. Ninguém vai tirar isso de você. E um pouquinho a mais que você estudar, é um pouquinho a mais. Uma frase fala que se não chover, vamos dizer no global, eu não lembro detalhadamente na frase, mas se não chover, vai faltar gotas no mar. E o mar vai ficar sem menos essa gota. E conhecimento é isso. Quando você estuda um pouquinho mais, gente, vale muito a pena. Tudo que você for buscar mais. Engenheiros, pelo amor de Deus, estudem. E vão fazer o curso, gente, é muito bom. Eu hoje posso falar com confiança que o Vinícius, pra mim, é meu mentor. E é uma das pessoas que me falaram assim, sai do rumo que você tá e avança. Gente, muito obrigada por, assim, equipe Vinícius, né? Porque não é só o Vinícius, eu falo que tem uma equipe, eu falo obrigada. Obrigada por vocês se fazerem assim, existem pessoas que precisam. O Vinícius citou eu não lembro se foi numa live ou se foi na época do workshop, de uma aluna dele que ela saiu da faculdade e chamou ele pra auxiliar ela pra ele auxiliar ela no projeto, né? Então, assim, ele falou que não era isso que ele queria que as pessoas saíssem de lá confiantes. Vinícius, eu falo hoje que eu saio do curso confiante. Quando a gente tá no processo ainda do curso, hoje eu já me sinto confiante, coisa que não acontecia. Não gosto de culpar ninguém, eu gosto de falar que culpa minha por não ter buscado ou simplesmente ido atrás. Mas eu agradeço muito a Deus por você ter feito isso daí. Muito obrigada, Vinícius. Muito.